Se antigamente era assim, por que hoje em dia vai ser diferente? Antigamente as crianças não tinham escolinha. Esse lugar aqui, por enquanto, não tem. Eu não sei como é que vai ser, não. Sei lá. De repente Deus achar que não tem que ter, não sei como é que vai ser, não. Porque as crianças ficam juntinho com a gente. Eu não sei se vocês viram. Nos momentos aqui da adoração, estavam de joelho aí, estavam prostrados adorando o Senhor. Então eu creio que seus filhos estão crescendo num lugar que vai mudar gerações. Vai mudar gerações. Acredite nisso. Vocês não vieram para cá à toa. Deus tem um propósito. Eu quero ler para vocês apenas um versículo por enquanto. Está em Daniel 1, versículo 5. Daniel 1, versículo 5. Amém? O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Eu vou estar te explicando sobre isso aqui. Isso aqui é a história de Daniel. Eu gosto muito de contar a história, sabe? Eu gosto muito de falar do personagem, mas não só lendo a Bíblia. Eu gosto de falar do personagem para as pessoas entenderem o que está vendo. É como se estivesse contando historinha para criança. E o tremendo que as crianças guardam tudinho. E a história de Daniel. Um certo tempo lá em Jerusalém, um reinado, sabe, Nabucodonosor, tomou Jerusalém, tomou Judá. E desse lugar ele quis separar alguns jovens, sabe, algumas pessoas, para que fosse para o seu reinado, para aprender lá o que era viver na Babilônia, que era o rei Nabucodonosor. E separaram Daniel e seus irmãos, sabe? Alguns conhecem como Sadraque, Mesaque e Abednego. Separaram eles com um propósito de levar para lá, porque acharam que eles eram formosos, eram inteligentes. Separaram eles e levaram. Eles não foram presos, irmãos. A história aqui, eles não foram para um cárcere presos, não. Ele foi para dentro do reinado do rei, dentro da casa do rei, dentro do castelo, num lugar específico, para comer da comida do rei, para se alimentar da comida do rei, para tomar vinho junto com a bebida do rei, para poder aprender a viver lá, sabe? É como se fosse uma faculdade hoje em dia, e os jovens vão para lá para poder aprender, para poder se tornar um médico, para poder se tornar alguém, sabe? É como se fosse isso que aconteceu naquela época. Foram esses 4 jovens, mas tinha mais pessoas, mas esses 4 jovens foi específico, principalmente Daniel. E foram para lá. Só que quando chegou lá, Daniel não era da Babilônia. Daniel era de Jerusalém, servo do Senhor. Mas foi levado para lá, para a Babilônia. E lá na Babilônia falaram para ele que ele ia ficar 3 anos lá nesse local, aprendendo, comendo, bebendo das comidas do rei. Aí eu vou pular para o versículo 8, para você entender. Sabe, no versículo 8 fala assim, ó: mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Ele foi levado para lá, mas dentro do seu coração ele sentiu assim: eu não vou me alimentar da comida do rei, eu não vou fazer parte dessa imundície. Porque hoje em dia se compara a Babilônia como um mundo, sabe? Daniel falou assim: não vou fazer parte disso, eu vou me separar. Mas como que ele iria fazer isso? Nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eles tinham um chefe, sabe? Tinha um camarada lá que era o chefe dos eunucos, era o chefe dos caras que tomava conta deles. Ele conversou com o cara e falou assim: olha, o rei falou que eu vou ficar 3 anos aqui, comendo, bebendo daqui, aprendendo, sabe o que tem que fazer. Mas ó, senti no meu coração,
eu não quero fazer parte disso. Mas o chefe falou assim: pô, mas não tem como, cara, o cara é o rei, o cara mandou, você tem que fazer. Aí ele falou: só que no meu coração eu não posso fazer parte disso, e vou te explicar o porquê. Foi mais ou menos assim, irmãos. É daí que surge o jejum de Daniel. É daí que vem o jejum de Daniel, para vocês entenderem e compreenderem, onde muita gente já ouviu falar. E ele virou pro chefe dos eunucos e falou assim: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Ele achou que se ele fosse não comer, sabe, a comida, a iguaria do rei, ele ia ficar com o rosto triste, e quando chegasse perto do rei ia dar problema. Mas Daniel, servo do Senhor, ele virou para o rei, para o chefe dos eunucos, e falou assim: me dá 10 dias. O rei mandou ficar 3 anos, né? Me dá 10 dias. Mas como que eu vou te alimentar só 10 dias e você vai ficar... Não, detalhe, você vai me dar 10 dias e eu não vou comer as iguarias do rei, nem tomar o vinho. Você vai me dar 10 dias, legume e água, só isso. Eu vou me alimentar só disso. Isso é loucura, irmãos. Mas Daniel sabia quem ele servia. O que ele sentiu no coração, ele sabia quem estava falando com ele. Daniel tinha um propósito, e ele acreditou no propósito dele. O que eu quero trazer isso para a sua vida hoje? Hoje, como Ademilson falou comigo ali quando chegou, e eu falei para ele: você tem um propósito de estar aqui. A história de Daniel não é nada diferente do que a minha e do que a de vocês que estão aqui. Cada um de vocês tem um propósito, tem um chamado. A diferença é o que você vai fazer com ele a partir de hoje. É como Daniel. Ele foi levado para esse reinado como preso, mas não num cárcere, sabe? Foi um lugar separado, sabe? Porque está distante da sua família. Mas ele não estava num presídio, não. Ele é levado para lá por ele ser inteligente, bonito, sabe? Ele foi separado com esse propósito, para ele poder aprender o que é conviver na Babilônia e mudar a história de outras pessoas. É isso que ele foi levado para lá. Ele e os outros que foram com ele. Mas ele tem um chamado e tem um propósito. O que ele fez? Ele ouviu Deus falar no seu coração e virou para o chefe dos eunucos, que ele já conversava, que ele já estava lidando, e falou: não posso comer das iguarias do rei. E ele falou: não, eu vou morrer se o senhor não comer. Não, me dá 10 dias. O rei não precisa saber. Me dá 10 dias. Se em 10 dias eu não ficar, sabe, com a fisionomia boa, se eu não ficar do jeito que o rei quer, aí sim você pode seguir aquilo que o rei está fazendo. Mas me dá 10 dias. E me dá só legume e água. Só isso, eu não quero mais nada. E vamos ver o que vai acontecer. E o incrível é que esse chefe aceitou os 10 dias dele. E o que eu vejo com isso, irmãos? Quem muda a história é você, filho. Quem vai mudar a história da sua vida é você, filho. Quem vai ficar, sabe, no seu cantinho lá, vivendo o que você vivia de errado antes, seguindo quietinho lá na sua, você e Deus, sabe? Ninguém sabe de nada, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, então não preciso fazer nada. Vou ficar aqui quietinho na minha, fazendo minhas coisas erradas, fazendo o que eu tenho que fazer. Ninguém me descobre, eu vou no culto quando eu quiser, eu vou lá aparecer quando eu quero, ninguém sabe de nada. Tá entendendo? Se você quiser ficar assim, você vai ficar assim, filho. Mas Daniel está mostrando para você que não é esse o propósito. Não é esse o propósito. Se você está aqui hoje, é porque não é esse o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus da sua vida é para mudar a história de outras pessoas, como acabou de acontecer aqui e vocês estão vendo acontecer.
Imagina se o Michael se prostra e fala assim: não tem jeito na minha vida não, vou viver o que eu vivia de errado, vou continuar vivendo o meu jeitinho lá, com as coisas que eu fazia, acabou, não tem mais jeito não tô nem aí porque tem que acontecer, vou ficar aqui quietinho, não tô nem aí que as pessoas falam assim, ó, você tem propósito, você tem chamado, não tô nem aí pra isso, vou viver do meu jeitinho aqui, ninguém sabe de nada, ninguém me conhece, sabe profundamente quem eu sou, mas Deus sabe quem você é. E Deus fica ministrando no seu coração. Aí Deus fica fazendo isso que você viu aqui, levantando crianças, sabe, fazendo algo sobrenatural, fazendo coisas que você nunca viu acontecer. Deus vai ministrando, mostrando com isso o quê? Eu te amo, sabe, você tem um propósito, você tem chamado, acredita nele, crê no que Deus te chamou, acredita, tá doendo, tá difícil, mas acredita, vou mudar a história, eu vou fazer diferente, acredita, e assim Deus vai fazendo. O chefe concordou, filho. O chefe falou, então tá bom, você tem 10 dias. Vou te trazer só legumes e água. Mais nada. Para vocês 4, só isso. E vamos ver o que vai acontecer. E aconteceu o sobrenatural, irmãos. Quando você acredita, acontece o sobrenatural. A diferença está aí. Deus não pode fazer nada se você não acredita. Se você não acredita, Ele não tem como fazer. Se você não está vendo que existe algo diferente na sua vida, existe alguma coisa acontecendo dentro da sua casa, que Deus está transformando o seu lar, Ele não tem como fazer. Ele não é Satanás, filho, que vem para matar, roubar e destruir. Ele não é. Ele bate na portinha, ninguém abriu. Sabe o que é isso, bater? São esses momentos que aconteceu aqui. Sabe o que é isso aqui? Ó? São pessoas que vão com você. Vamos lá comigo no culto. Vamos lá comigo, vamos lá. Sabe? Nunca te viu. Nunca, nem sabe onde você mora, o que você faz, deixa de fazer. Sabe? Nunca imaginou que isso poderia acontecer. Mas o Espírito Santo move o coração e faz assim, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos comigo. Vamos comigo. Aí você abre a porta. Porque você aceitou ele. Mas tem um grande detalhe ainda aí. Abriu a porta, você veio. Está juntinho com ele, está aqui. Mas não convidou para entrar. Não chamou para ele dar o passinho, entrar dentro do seu coração e fazer o que ele tem que fazer. Aí que é o trabalho. Sabe? Se continua. Aí depende da sua escolha. Depende do seu posicionamento. Depende se você está olhando quem está do seu lado ou você está olhando no foco com Cristo, no que está mudando a tua história. Depende disso. Acredita no que Deus está te chamando, filho. O chefe deu os 10 dias a ele. E ele acreditou. Imagina. Um homem, um ser humano, 10 dias só comendo legume e água. Imagina. Eu já vivi isso um tempo aí, né? É complicado. É complicado. Difícil o negócio. Mas Deus honra. Eu garanto a você. Deus honra. E no final dos 10 dias, olha que tremendo que Deus fez, irmãos. Dá um pulinho lá pro versículo 12. Ainda no Daniel 1, lá no versículo 12, dá um pulinho lá. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, conforme eu falei, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber, conforme eu falei com vocês. Aí você pula lá para o 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, e Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos 10 dias, o rei tinha dito que os trouxessem. O chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei tinha dito a ele que eram 3 anos, mas após os 10 dias, o chefe levou ele lá para apresentar a ele. Aí, quando ele chegou lá, o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei.
em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntar. Achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantados de que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Sírio. Esses 10 dias fez ele se tornar maior do que todos os magos que o rei tinha lá, do que tudo que tinha lá que achavam que tinha alguma sabedoria. E durante esses 10 dias, por causa desse propósito, Deus mudou a história dele naquele lugar. Está entendendo qual é o propósito? Está compreendendo como é que as coisas são? E o interessante que tem aqui antes, eu vou ler para você aqui. Volta no versículo 6. Você vai caminhar comigo um pedacinho aqui para você entender o negócio. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel e Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. E Ananias, o de Sadraque, o de Daniel, o de Beltesazar, e Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e o Azarias, o de Abednego. O chefe dos eunucos mudou o nome deles, dos 4. Mas o rei, quando chamou, que eu li para você aqui no versículo 19, o rei me chamou, olha. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Aqui o rei não chamou ele com os nomes que o chefe tinha chamado, porque o chefe mudou o nome, mas Deus não mudou o nome. Deus não mudou o nome. Deus não fez como Jacó, sabe? Deus não fez como Abraão. Não. Porque aqui foi o chefe que fez, não foi Deus que mudou. Não foi. Aqui Deus só está mostrando para mim e para você que quando Ele tem um propósito, Ele faz do jeito dele, mesmo que o homem queira mudar a história. Mesmo que o homem tenta fazer algo diferente, sabe? Mesmo que o homem machuque, mesmo que o homem bata, mesmo que doa, sabe? Deus está te mostrando hoje. Tem como sim. Eu faço da minha maneira, do meu jeito. Basta ter um coração disponível. Basta ter alguém disposto a querer fazer a minha obra verdadeiramente. Basta ter um lugar onde as pessoas realmente se encontram Deus verdadeiramente. Basta você ver algo, sabe, em crianças. Basta você enxergar, sabe, que tem pessoas que estão buscando Deus verdadeiramente por você. Se você está aqui hoje, eu estou te mostrando que você tem que fazer um propósito 10 dias na sua vida, crendo no milagre, acreditando, porque a história vai mudar. A história vai mudar. Ah, Jefferson, isso foi só no Velho Testamento, isso foi nessa época aqui. Irmãos, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Isso aconteceu. Acredita? Creia no que Deus te chamou. Creia. Creia. Acredita. Luísa, você está bem, filha? Não está sentindo mais nada, né? Acredita. O inimigo quer nos parar. O mundo espiritual é real, não é mentira. Ele quer nos parar. Basta você acreditar no milagre. Acreditar o que está dentro de você. Ah, mas como que eu sou jovem, sou um adolescente, como que eu vou fazer um jejum de 10 dias de legume e água? Irmãos, eu não tenho como te cobrar que você faça um jejum de 10 dias de legume e água. Mas eu posso te cobrar que você possa se separar durante 10 dias. Se você vai fazer jejum ou não, é com Deus. Se você vai fazer jejum ou não, é você e Deus. Mas se separa 10 dias, crendo no milagre. Se separa. Separa um cantinho, sabe? Conforme o Mike falou aqui que tem um quartinho lá, lembra? Que ele comentou aqui. Se separa no cantinho, dentro do banheiro, no quarto, onde for. Se separa 10 dias. E crê no milagre. Acredita. Acredita que Deus chamou para você viver. Acredita no seu chamado. Se separa, irmãos. Se separa. Creia no que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Se você está aqui hoje, você tem esse propósito, você tem esse chamado. Acredita que a tua história vai mudar.
Acredita que não vai viver mais aquilo que vivia antes. Acredita. Acredita. Aquilo que se vivia antes tem como matar e morrer, irmãos. Creia. Porque doía, porque machucava, tem como deixar para lá, irmão. O que vai fazer diferença é a sua atitude. É seu agir daqui em diante. Acredita. Porque Daniel, um jovem, poderia ter desistido, sabe por quê? Porque ele saiu da sua família. Foi tirado da sua família para poder ir para lá, para Babilônia. Foi tirado da sua família para ir para Babilônia. Ele poderia falar assim, ó, não, eu não vou fazer nada não. Eu vou comer a iguaria do rei mesmo, vou ficar aqui, acabou, não quero nem saber. Ser humano, irmãos, é carne como eu, carne como você. Ele poderia escolher isso. Mas ele acreditou que tinha algo diferente dentro dele. É como essas crianças aqui, irmão, que eu comparo toda vez. Principalmente a Vitorinha. Sabe? Uma criança sozinha, que todo culto está aqui. Toda vez está aqui pagando preço. Ti, tem culto hoje. Ti. Toda vez está aqui. Aí alguns podem pensar assim, não, lá tem comida. Lá tem escolinha, lá tem não sei o que, lá tem não sei o que, tem docinho que dá para as crianças, tem não sei o que. Irmão, não tem nada. Hoje estão ali separados ali, ó, sabe? Porque tem mais crianças. Mas geralmente ficam aqui juntinho com a gente. Porque está se crescendo, sabe? Eles mesmo estão fazendo crescer, estão se fazendo se expandir. Eu começo a falar para as crianças, o pessoal aqui, parece que brota do chão. Mas vem. Aí alguns podem pensar assim, mas ela não sabe que ela tem chamado, ela não tem noção, mas você tem. Sabe, se eu tenho, eu posso mostrar isso para ela, eu posso mostrar, seguir falando com ela, persistir falando com ela, insistir falando com ela, que vai mudar a história dela. Amém. Como eu persisto e falo com todo mundo que aqui está, como eu insisto e falo, levanta do banco, acredita no seu chamado, creia que a sua doença não pode te parar. Amém. Creia que a sua doença não pode te parar. Creia que as suas dores não podem te parar. Creia que a sua dificuldade não pode te parar. Acredita. Quem vai parar é você mesmo. Só acredita no seu chamado. Foi o que Daniel fez. E quem for ler a história de Daniel todinha vai entender o que aconteceu. Todinha vai entender a história desse jovem. Porque aceitou, acreditou, permaneceu, não desistiu do seu chamado. Não é, dona Leila? Não é desse jeito? É. O que impede dela persistir? O seu braço que não mexe? A sua perna que ficava dura? A sua dor dos rins? A sua veia que doía há pouco tempo, né? O que impede? Ela mesma. Se ela não acreditar no chamado que veio para a vida dela. Mas ela não desiste. E sabe o que Deus fez? Ele levou ela para o outro lado, para poder ficar mais difícil ainda. Mas para mostrar para mim e para você que ela acredita no chamado que ela tem. Vem caminhando. Vai embora. Sente falta, que eu sei que sente. Chora comigo, né, filho? Dói. Não tem ninguém aqui. Não tem como ele ficar na rua olhando. Sente falta, eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Mas Deus tem os propósitos dele, Deus tem a maneira dele. Mas com toda a sua dificuldade, nunca desistiu. E hoje ainda adora, ainda louva ainda. Coisa que não fazia. Hoje ainda levanta o bracinho, né, Leila? Levanta aí para as pessoas verem o bracinho. E era colado na barriga e não mexia. Hoje a médica fala assim, ó, vou te dar fisioterapia para você mexer esse braço aí. Porque antes era inútil. A médica falava, não tinha mais jeito, não tinha mais como. Mas quem está mudando a história é Leila, é ela, não sou eu, não é ele, não. Quem está mudando a história, acreditando no chamado, é ela. Quem está se posicionando e crendo que Deus tem um milagre, é ela. Que muitos têm perna, muitos têm braços, muitos têm boca, muitos têm olhos e muitos querem parar. Mas ela, com toda a sua dificuldade, não para. E crer no milagre.
Acredita no sobrenatural. E toda a sua casa vai servir o Senhor. Toda a sua casa. Porque é desse jeito, minha filha. As pessoas têm que ver e falar assim, ó, meu Deus, mudei para outra rua, mesmo assim ela persiste, mesmo assim ela ainda insiste. Eu tenho que descobrir que Deus é esse. Eu tenho que fazer parte disso. Vai estar aqui, irmão, juntinho com a gente. A família toda. Amém. A família toda. Não é eu que ensino ela, sou eu que aprendo com ela. Essa é a grande diferença. E essa é a grande diferença. Porque com tudo que acontece, você tem vontade de parar, você tem vontade de desistir, mas essas coisas acontecem aqui para mostrar assim, não para não desiste não, porque tem pessoas seguindo o foco, não está desistindo, está ouvindo o que eu estou falando. Não para, não deixa ninguém te parar. Não desiste, minha filha, você está no caminho certo, você está no foco. Não para e não deixa ninguém te parar. Não para e não deixa ninguém te parar. Se mantenha no foco. Se mantenha, se mantenha, se mantenha. Deus vai te surpreender muito mais do que você já está vendo. Aleluia, Senhor. Ele vai te honrar. Ele está cuidando da ansiedade, tá entendendo? Ele está cuidando da ansiedade. É assim que ele trabalha, irmãos. É desse jeito. Ele está aqui para mostrar para mim e para você que tem como. Daniel não fez parte da Babilônia. A Babilônia que mudou a história, como Daniel. Amém. Daniel mostrou para a Babilônia quem era o Deus dele. Não foi a Babilônia que mostrou para Daniel quem era o Deus dele. Daniel mudou a história daquele lugar. É esse o nosso foco, irmãos. É isso que Deus nos chamou. Se você é jovem está aqui, se você é adolescente, se você é adulto, se você é criança, se você está aqui, acredite que seu chamado, Deus está te mostrando e está te dizendo que você está no caminho certo. Quem vai fazer diferença é você mesmo. É você mesmo. Acredita? Acredita, Lucas. Acredita. Acredita. Creia que é um processo. Creia. Começa a botar o tapete debaixo dos teus pés e falar para ele assim, ó: eu sirvo a um Deus que mudou a minha história. Eu acredito. Eu acredito. A sua atitude de vir para o culto, a sua atitude de se levantar, mesmo com carro ou sem carro, a sua atitude de se levantar com toda a dor, com toda a sua dificuldade, sabe, com tudo que eu estou te mostrando aqui, a sua atitude é mostrar para o inimigo assim, olha, esse aí realmente crê num Deus, mas ele não vai deixar de fazer o seu trabalho, só vai se tornar um pouco mais difícil para ele, tá entendendo? Ele não vai deixar de fazer o trabalho dele, como não deixou. Daniel parou numa cova, Daniel foi traído, Daniel viveu algo muito tremendo, várias situações, irmãos. Várias situações. Se imagina você dentro de uma cova cheia de leão. Esse é o Daniel, irmãos. Se imagina você, depois de tudo isso aqui, ainda botarem ele dentro de uma cova cheia de leões. Se imagine você. Se você acredita na Bíblia que está aqui, tente se imaginar isso. Tenta pensar mais ou menos, meu Deus, vou morrer. Já era. Mesmo com essa carninha queimada aqui, mas vou comer. Já era. É loucura, mas é verdade, irmão. O ser humano vai olhar logo com esses olhos. Mas não, filhão, Daniel não acreditou no chamado dele. Entrou dentro do buraco, cara. Entrou lá dentro, lá junto com um monte de leão. Entrando aqueles bichos olhando pra cara dele e ele olhando pra lá, pra cá. Meu Deus, vou morrer, já era. Os leões viraram vegetarianos. Desistiram de comer carne. Deus fez um milagre, cara. Por causa do propósito dele. Por ele acreditar que realmente tem um chamado.
Eu falo para você. E vou te mostrar o meu chamado. Vou te mostrar o meu chamado. Aleluia. Meu chamado está aqui. Está aqui o meu chamado. Aí o meu chamado não para por aí. Vou te mostrar o meu chamado. Meu chamado não para por aí. Meu chamado está aqui. 15 anos. Anda juntinho comigo. Aí eu não paro por aí. Chama a Morena, por favor. Morena. Vou te mostrar o meu chamado. Mas isso não é o suficiente, sabe? Meu chamado está aqui. Meu propósito está aqui. Mas isso não é o suficiente. Porque casou, mas continua sendo minha filha. Sabe? Casou, tem um marido, mas continua fazendo parte de mim, sabe? Faz parte das minhas dores, faz parte do meu clamor, faz parte do meu desespero com Deus. Em clamar e falar, muda a história, Senhor, muda a história, levanta eles, muda eles, Senhor, transforma, transforma, transforma. E Deus faz, está aqui, ó. Vem, minha filha, vem meu genro, vem. Vocês fazem parte do meu chamado, vocês fazem parte do meu propósito. Tá aqui, irmãos, eu vou mostrar para vocês.